vou traçar os meus cenários, né? Vocês sabem disso, já estão cansados de saber. Deixa eu diminuir esse barulho aqui. Que é canalização e Fibonacci. Vocês já sabem. Esse Frank quer falar de Fibonacci de novo, de canal de novo? Acabou que tem o que fazer não, é? Misericórdia. Então, quando eu observo que a estrutura, nem abri o point aqui, quando eu observo que a estrutura está rabiscada, vou explicar. Quando eu observo que a estrutura está muito rabiscada, eu prefiro montar a estrutura de canal. Vocês sabem disso. E aí eu faço uma réplica de canal para cima, uma réplica de canal para baixo e 50% desses despombalizados aqui para usar como métrica de defesa ou de alvo. Segundo ponto. Quando o mercado está esticadinho, fazendo pullbacks curtos, vou colocar bem entre aspas isso, tá? Eu venho e coloco Fibonacci, tá? Retração, expansão, posso pegar essa pernadinha como o Wagner gosta aqui, né? Pegar essa pernadinha aqui e projetar para cá e tudo mais, tá? São duas situações que eu utilizo há muito tempo. Mercado rabiscado, eu colocar meus canaizinhos ali, ou o mercado com pernadinha bem desenvolvida, saudável, eu colocar meu querido e nobre Fibo. Nesse caso específico aqui, ó, nós temos aquela estrutura que eu comecei primeiramente, né? Eu tenho alguns pullbacks bem feitos, bacaninha, só que chega em algum momento ele fica muito rabiscado, principalmente nessa região aqui, ó. Ele fica muito rabiscado. Então eu vou preferir usar sempre canal nessas situações. O equidistante, essa palavra bonita eu aprendi com o Venturelli, equidistante. Alora. O mercado esculhambado, você prefere as extremidades, né? Exatamente. Que aí me traz aquela referência que eu falei até ontem no vídeo, né? Aquele ruído, né? Que são bandeiras ali. Formam duas bandeiras, uma de venda de compra e aí cria um alargamento e aquela coisa. O alargamento simplesmente, né? São duas bandeiras, uma de compra e de venda ali encaixadas no mesmo momento. Então, basicamente isso. Aí eu uso médios como referência e meio daquele rangezinho ali. É o médio, né? Que a gente tava conversando ontem, né, que eu uso como alvos. Então é exatamente isso. Quando tá rabiscado, cara, canalização, tentar atacar extremos e correções dessas mesmas canalizações. Foi o que aconteceu aqui, né? Vou tentar colocar um outro equidistante aqui, tendo em vista que minha Black Arrow não tá muito legal, mas eu vou tentar mesmo assim, tá? Eu não tenho... Vou colocar no olho mesmo, tá, galera? Porque, infelizmente, eu não consigo fazer uma réplica aqui. Aliás, eu posso fazer... Oi... De que na extremidade o preço fica mais limpo, né? Fica mais claro. Sim, fica mais claro, exatamente. Foi bem no olho, tá, galera? Mas lá no print a gente viu que ele fez uma bela de uma correção. Deixa eu colocar aqui 3. Aplicar, então eu tenho 50% desse canal de 60 minutos. Perfeito, correto? E... Deixa eu ver, tá acontecendo alguma coisa ali. De vez em quando... Wagner, porra. Tomar nesse caneco, Wagner. Esse Wagner é um desgrama. Eu na cozinha escutei Wagner dizendo: Kaique, eu comecei a rir, cara. Mas... Não, na hora que ele chegou, a primeira coisa que Foi! ele fez, Não ele teve. deu bom dia. Não, pá! Olha a divergência. Ele deu bom dia, obrigado, porque a intenção dele era dizer assim: divergência, bom dia. Depois é que ele dá bom dia. Desgramar. Olha lá, galera, ó. Então, a leitura que a gente fez ontem de contexto foi essa aqui, né? A canalização. Perfeito, né, tio Frank? Não, rapaz, foi demais, cara. Foi demais. Então, pra quem tava operando essa ponta aqui, ó, só explicaçãozinha do mercado de ontem, né? Que eu achei bem coerente. E era uma das intenções minhas, inclusive, tá? Tanto é que aquele trade ele andou um pouco a meu favor. Eu fiz uma acompanha nessa primeira barra de 60. Ele pegou lá uma primeira saída parcial, eu travei e ele virou, cara. E eu viro junto, porque ele não teve força para testar 50%. Mas é uma outra história, ok? Vamos lá. Então, colocar uma setinha aqui azul, show de pelota. Aqui, ó. Quem tava com a intenção de comprar aqui, alvos saudáveis 50%, alvos mais ousados, topo do canal. Ponto 1. Se esse trade vira, e aí eu tenho, né, esse encaixotamento aqui, né? Tenho esse encaixotamento. E o cabra quer fazer uma operaçãozinha aqui, e lógico, né, tendo em vista
horário, tudo isso, né? A gente tá só lendo tecnicamente, tá, galera? Pelo amor de Deus, lendo tecnicamente isso. Se o cabra, ele quer vender nessa ponta aqui, né, nesse fundículo aqui, pô, alvo saudável, 50%. O mercado andou no 50%, Wagner, de forma, cara, espetacular. Perfeito. E o Espetacular. conceito de quando ele perde um canal, ele duplica pro de baixo, tá aí, ó, a aplicação exata. Exatamente, Wagner, não, é isso aí. É massa. Aplicação maravilhosa. Então, nunca abriremos mão dos 50% das coisas. Jamais. 50% de sombra, 50% de uma pernada, de uma boa barra, né? E 50% das canalizações também, por que não? Então, tá aqui uma das provas tecnicamente do que a gente traçou ontem. Ele foi em regiões muito bacanas aqui. Eu acreditei bastante que ele viria superar isso e regiões de alvo agora nesse 50% superior, né? Essa linha pontilhada. Então, lembrem, quando um contexto, uma leitura, tá, de retrações e projeções, elas não se encaixam, cara, muda para canalização, tenta encaixar algum outro contexto, deixa em pausa, não tenta colocar a Fibonacci num ruído muito alto, porque a eficácia, a ferramenta ela é muito boa, mas ela tem que estar em condições adequadas para funcionar bem também, né? Peraí, não vamos também abusar, né? Então, por isso que eu comecei empiricamente a entender que quando eu não tinha uma movimentação aqui expansiva boa e tudo mais, eu ia trabalhando canalizações. E essas canalizações tinham correções do mesmo jeito que a gente trabalha com Fibonacci, igual, tá? Então é isso. Agora, para mercado de índice, o que acontece? Eu preciso... Vocês estão vendo esse platô aqui, ó. Vou dar um zoom in aqui. Zoom in. Eu preciso, junto com os meus amigos players, né, que já estão mandando inclusive até o WhatsApp para mim aqui, JP Morgan, tá, UBS, a galera tá mandando já para saber qual é a minha posição, né, se a gente vai comprar junto aqui. Eu preciso na primeira janela, lembra, a primeira janela de mercado é a que a gente opera, perfeito, correto? Que fica até meio-dia, ok? Por volta de meio-dia. É a nossa primeira janela. A segunda janela é aquela da virada do dólar. Vocês já sabem, já estão cansados de saber, né? Que é a segunda janela. Então, essa daqui é a nossa primeira janela, perfeito? E é aqui que a gente tem que observar. Esse topo, na minha opinião, ele precisa ser superado até as 11h30 ali, ou pelo menos ameaçado até aquele momento da abertura do americano, ok? Se ele não for ameaçado, esse topinho aqui, ó, onde tem esses dois giz, esculhambação, buja, lata véia, ponta de cigarro, raspa de madeira, tudo aqui. Enquanto esse topo não for ameaçado, cara, ele vai puxar a pernada para baixo, na minha opinião, ok? Essa pernada aqui, ela ainda é vigente, na minha opinião, que ó, vem desse doji. Então ela pode sim ser trabalhada, perfeito, correto? Porém, a região de ataque para mim de liquidez é aqui. Ele precisa vir atacar esse carinha. Se ele não vier até esse momento, pode ser que ocorra duas situações. Ou ele venha testar fundo, esse dojizinho, ok? Ou ficar lateral. O que é que essa informação agrega? Vamos lá. Se eu estou querendo pegar um trade de reversão, o melhor ponto é aqui em cima, diante desse ataque, um bom sinal. E aí você pode usar até, né, a métrica Wagner de C, olhar alguma divergência, ok? Aqui nesse topo, que seria legal para a gente tentar pegar uma correção. Lembra, se eu vender uma correção nesse topo, eu vou buscar 50% dessa pernada, bem padrão, tá? Alvos de alta prob. Frank, mas tem o fundo de canal. Pô, tá tudo bem, cara, mas... Se você tiver, se for do seu trade system, sair com parcial ou coisa do tipo, ou até mesmo proteger, cara, busca a região de 50%, que a probabilidade é bem melhor, ok? Segundo ponto, se ele ataca a 10, a probabilidade diante do cenário macro, tá? Seria esse cenário de queda, que a gente vê desde ontem, se ele agride aqui a região da 10, é bem provável que os vendedores tentem atacar esse carinha até essa parte de baixo do canal, ok? Tem um canalzinho passando por aqui, então pode ser que os vendedores ataquem esse cara até a parte de baixo do canal. Lembra, eu tenho que operar a estrutura que eu acredito. Então, se eu estou com a estrutura de canal, eu vou seguir a estrutura de canal até o fim. Se eu estou com Fibonacci, eu vou seguir esse Fibonacci até o fim.
salve raras exceções ali, pode acontecer ele no meio um indicador, coisa do tipo, eu zero, eu saio fora, tá? Tirando isso, eu vou seguir a estrutura até o final, beleza? Então, para o cenário de índice é isso que eu vejo. Eu vou dar uma olhadinha rapidinha em Nasdaq, só pra gente fazer uma resenha desse cara, que eu tô operando muito mais eles dois esse mês, né? E aí o que acontece? Deixa eu limpar esses estudos. Creu. Vamos lá. Deixa eu limpar esses estudos. Vamos lá. No primeiro momento, vamos lá. Lembra sempre que dei zoom out. Estão vendo aí, né? Zoom outzinho maroto, lindo, maravilhoso e garboso, ok? Por que eu preciso dar zoom out? Porque eu preciso observar o que está acontecendo dentro da estrutura, ok? Eu tenho que observar o que está acontecendo. Se eu ficar só com um zoom aqui fechadinho aqui, cara, eu fecho minha mente para toda a floresta, como diz o meu amigo Pisk, tá? Então eu percebo que eu já tenho uma pernada de alta e, cara, por enquanto, se vocês observarem percentual aqui, visual, percentual visual, não sei se existe isso, mas enfim, essa perna pede um pouquinho mais de correção, vamos dizer assim, tá? Não que isso vá acontecer, perfeito? Tem que tomar bastante cuidado, principalmente em Nasdaq, mercado americano, com essas correções. Então o Vitor ele já mencionou isso. Toma bastante cuidado com essas correções, porque muitas vezes ela pega a gente no contrapé. Perfeito? Se a gente for avaliar movimentação geral, eu acho que semana passada a gente fez essa leitura de movimentação, tá? Esse movimento, ele já vem entre aspas, tá? O mercado é muito forte, galera. Então eu tô falando tecnicamente, eu não tô olhando pro ticker não, Nasdaq, nada disso. Eu tô olhando pro movimento técnico, o que tá acontecendo, ok? Eu sei que o mercado do Nasdaq é muito forte, os caras quando querem puxar, eles puxam, não estão nem aí, ok? Só que essa pernada de alta, ela já tá, ela tá pedindo, ela tá dizendo, Frank, estou sem aguentar, estou perdendo as minhas forças, tá? A prova tá, tecnicamente, que as barras vendedoras que outrora estavam murchinhas, estavam igual o vento hoje, depois da live de ontem que acordou meio murchinho hoje, tá? Agora começaram a ficar garbosas e jugudas. O que acontece? Essas duas barras dos 60 minutos aqui, ó, que são do dia... Começou aqui a primeira barra no dia 22, às 10 de ontem, né? Às 10, tá? E aí entrou um ruído grande, um outside aqui, um ruído muito grande. Depois veio um clímax para teste de média e aí ele dorme em cima de médias aqui, ó. O preço fica, tá, em cima de médias, beleza? Show de bola. Um novo clímax é criado na barra 10. Novo clímax é criado aqui, ó. Esculhambação geral aqui, ó. Vendedores disseram: "Não, a gente precisa vir a outra média lá embaixo, porque lá que está o baú, lá o final do arco-íris tem um pote de ouro." Na 10. E o que aconteceu aqui na 10? Exatamente isso aqui, ó. Pá. Falha na 12. A 11 corrige e a 12 tenta e, cara, não dá creu. O que acontece aqui? Situação parecidíssima com o de índice, ó. Parecidíssima. Por isso que eu digo que a lei técnica é muito bom, ó. O índice não tem um platôzinho aqui, assim, lá no índice, vocês viram que tem lá um platô. Vai de cima, tá? Preço para busca de liquidez aqui em cima, ó. É vendedora ou compradora? Pô, ninguém sabe, cara. Esses caras que estavam comprando aqui podem estar colocando lote em regiões aqui para tentar retomar ou para testar um topo mais alto. A gente não sabe, não tem como saber, tá? Mas enfim, essa região do platô, quando ela é atacada, beleza? E acontece o pullback, aí eu vou dar um zoom in aqui mais, né, despombalizado aqui pra gente chegar. Tem um dual side aí, velho? Aqui no 60 não. Lá no M5 ele deu um dual side, mas foi muito rápido. Foi aquele da 200 que eu peguei. Mas foi muito... Ele só fez entrar, né, dentro das médias e já virou, tá? Então é um pouco mais complicado, viu, meu amigo Davi? Viu? Aí o que acontece? Quando tem um platô... O que é platô, Frank?
Platô eu tenho um monte de sombras em uma região paralela aqui, ó, uma região horizontal, desculpa. Ó, sombra, 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 sombra. Ele cria meio que, visualmente você percebe que tem meio que uma resistênciazinha aqui nesse caso específico, tá? Então, quando eu tenho um ataque de platô, é como se tivesse um trade de rompimento de topo de fundo. Eu espero um momento ou pelo menos força. Existe uma diferença. Momentum e força. A força, ela muitas vezes ela não se mostra em barras grandes, jugudas, aquela barra maravilhosa, tá? Mas elas têm barras pequenas, porém o movimento ele é contínuo e fluido. Então, vocês entendam, né? O que é momento, pressa e força, tá? Às vezes a tendência ela ganha força, mas não necessariamente tem barras grandes, ok? Então, o que acontece? Nesse caso específico, que o preço já violou a região de platô e está ganhando, né, um movimento forte de pré-rompimento, aqui ele não rompeu ainda, tá? Pro que eu faço, tá, galera? Vocês lembram? Eu sempre comento que quando é rompimento, eu preciso... Aqui é pré, ele invadiu, violou, tá? Eu preciso que ele dê aquela voltadinha para tentar continuar, ok? E aí sim eu considero no segundo movimento, o danado do rompimento, ok? Nesse pré aqui, ó, ok? Que foi um ponto que eu entrei aqui abaixo, o movimento que falha muito mais, ok? É um movimento que falha muito, mas a gente já sabe disso. Pré e rompimento são trades que falham muito mais, ok? Então a gente tem que estar muito atento a... Por quê? Por que falham muito mais, Frank? Porque eles estão em pontos de liquidez, galera. Estão aqui, ó. São pontos de liquidez. Se esse cara falha, se os vendedores conseguem atacar aqui, é muito provável que, cara, o preço venha a testar a mínima. É simplesmente por isso que pré e pós-rompimentos falham bastante, porque estão em pontos de liquidez interessantes para os caras deixarem lote. Lembra, é matemática, lembra, é mercado. Os caras estão buscando região de preço. É simplesmente isso, não é desenho, não é nada disso não. Os caras estão buscando pontos de liquidez. E é assim que acabou, tá? É assim que acabou. Então, se os caras estão no bom ponto de liquidez e de repente falha, a expectativa ali naquele ponto ali que estava posicionado no Nasdaq, né? Quando ele começou a dar venda, eu falei, nossa, cara, falhou muito forte em região de liquidez. Muito forte. Porém, a continuidade não aconteceu. Na hora da correção, o preço estava em outro ponto de liquidez, que seria provavelmente a média ou o topo da 146 ali no Nasdaq nos 5 minutos. Então, eles ficam buscando, o preço navega nesses pontos. Beleza? Navega nesses pontos. Frank. Alô? Aliás, eu acho que essa sua barra aí, a barra 10, foi pegar a liquidez dos vendidos. Né? É isso que eles fazem. Exatamente. Essa jogada das marolas que é legal que a gente entenda. Por quê? Porque, galera, pivot point, Fibonacci, porque ali são regiões mesmo, cara, eu acredito cegamente nisso, são regiões de busca de liquidez, tem pontos ali de SMC que são, né, são pontos de busca de liquidez. Operacionalizar isso, que caiba dentro de um gerenciamento, aí é que é o X da questão. Né? Você entender como entrar, você entender que se você precisa de um oscilador para avaliar uma divergência, por exemplo. Tá? É isso que leva tempo. Que isso encaixe com o seu perfil. Na minha leitura, o MACD facilita por isso. Na hora que ele vai num ponto como esse da barra 10, que eu vejo que o oscilador não tá me dizendo que não tem força, apesar do preço ir, eu entendo que eles foram pegar ali uns lotes, uma liquidez ali dos vendidos, e entram no sentido contrário. Exatamente. Eu tava olhando para aquela barra do Nasdaq do 5, vou explicar agora. É isso. Mas assim, o conceito de platô vocês entenderam, né? Ataque em região alta, então vou marcar aqui, ó, ataque em região alta, perfeito? E eu preciso dessa voltadinha caso eu não tenha entrado, por exemplo. Eu entrei na base ali e já deu um percentual que eu já quis sair fora. Então eu comprei e saí fora. Deixa eu colocar aqui em azul. Bom, beleza. Então eu já sei que aqui é uma região interessante só pelo fato do platô de ter acontecido esses 2 dias, a compressão de preço aqui em um clímax, né, pontuado pelo Wagner, inclusive aqui na 10. Ó, acumulação e clímax para tentar sair.
ou, entre aspas, buscar liquidez, tá? A gente não sabe ainda. Por isso que a gente precisa reagir ao que acontece. Então, aconteceu essa barra aqui. No primeiro momento, eu fiz, opa, peraí. Os vendedores agrediram. Deixa eu esperar um pullback desse cara aqui pra ver se confirma isso. Cadê o pullback? Não teve, não houve aqui, ó, não houve pullback, sacou? Então, vendedores não conseguiram, né? Então, provavelmente, compradores vieram buscar liquidez. Provavelmente, essas barras muito fortes, assim, você fica, é a barra do rum, né? Fica, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui errada. Alô, Ura? A famosa baguncinha. Exatamente. É por esse motivo aí de ele romper e voltar que eu só entro com ordem limite ali depois do pavio, da ponta do pavio ali. Sim. Às vezes ele não vai lá, ele volta tudo. Aí eu fico aí já livra. Exatamente. Então é muito alinhado a perfil, tá, galera? Muito alinhado a E perfil. outra coisa, né, tio Frank, é importante pontuar que isso é delicado, cara. Se você faz uma leitura errada e existe realmente uma força vendedora, esse pullback que o tio Frank falou, ele continua e você ainda tá comprando achando que você Exato. tá buscando liquidez. Exato. Sabe por quê? É porque aí entra um conceito que eu faço. É muito delicado isso. Por que eu prefiro ver uma segunda agressão? Porque isso aqui pode acontecer, Wagner. Bem pontuado, cara. Bem pontuado mesmo. Cara, porque não é assim tão simples quanto parece. Né? Bem pontuado, Wagner. Gostei. Obrigado pela pontuação. Porque é o seguinte, ó. Ele vem e faz um movimento de baixa. Ele faz um pullback. Ele tenta agredir de novo. Eu posso pensar que aqui vai formar um topo duplo, você sacou? E continuar vendendo isso. Você entende? Então toma cuidado com isso, tá? Tomar cuidado com isso. Muito. Muito cuidado. Porque assim, para que eu faça um movimento em padrão harmônico simples, que nesse caso é um topo duplo, eu preciso de movimento. E aqui não tem movimento, sabe? Vocês cuidado quando vocês forem executar as coisas, por favor. Esse correção em padrão de topo fundo duplo aqui, que eu faço muito, eu preciso de movimento. Aqui não tem, tá lateral, tá? Fiquem atentos. Porque o cara pode estar querendo topo duplo, vender mais e tudo mais, beleza. Tentar vender aqui acima da 13, enfim. Basicamente, mas muito bem pontuado. Obrigado, Wagner. Muito bem pontuado mesmo. É a palavra de um cara que já tomou muito stop fazendo isso, entendeu? Até perceber. O MACD, por exemplo, estava dando convergência e eu não, é fundo, vai falhar e continua o movimento. E você comprando. Exato. E aí o que acontece? Vamos lá. O Zatec, né? Quando ele vê essas barras aqui, agora o trade que aconteceu, tá? A mesma história, cara, do 60. Ele veio aqui muito forte. Eu fiquei, nossa, cara, que falha em região alta, ó. Galera, aquela falha do platô, ó. O platô aqui, ó. Olha 4 vezes bateu aí. Nossa, cara, ó. Barra com sombra, veio em cima do platô, buscou, entre aspas, naquele primeiro momento, tava pensando que era liquidez, buscou liquidez aqui, né? E qual foi a minha ideia? Igual o que eu falei anteriormente. A minha ideia era essa aqui, ó. Beleza, ele vem aqui, pode fazer um pullback e retomar. Show, primeira ideia. Segunda ideia, cara, se ele falha aqui, ele pode ter vindo buscar liquidez, que foi o que o Wagner comentou. Pode ter vindo buscar liquidez aqui, cara e creu. E aí foi o que aconteceu. Comprei acima da 167, tá? E larguei aqui em cima, mais ou menos. Próximo ao final da 169 aqui, ó. Um scalp. Trade 1.25 positivo para 1 negativo. Então, o trade com risco retorno positivo de 1.25, 1.30 positivo ali e tal, que vou proteger na própria barra. Porque se falha aqui, deixa eu limpar. Se ele falha aqui na 20, se eu colocar aqui, 167. Se ele falha isso aqui, ele ia confirmar, vou colocar até na cor do sangue. Ele ia confirmar, né, o descanecador. Por isso vinha buscar meu caneca aqui embaixo. Então eu tinha que proteger aqui embaixo. Sacou? Ia confirmar aquele movimento. Porque tava curto, né, tio Frank? Exato. Então, essa falha da 200 foi essencial, né, para que eu fizesse. Eu estava observando também essas regiões de topo aqui, ó, que foram próximas a essa falha, tá? Aqui atrás, era a região que eu estava de fato observando. Na hora que o trade na hora que ele começou a fazer essas barras negativas aqui, eu comecei a observar essas regiões para ver onde é que ele ia falhar, se realmente é uma região de suporte legal, para tentar comprar.
Beleza? Então tudo isso é leitura de contexto. Tem muito price action, a gente usa médias ali da análise técnica para tentar alinhar as coisas. Tentar ver se o pullback é numa média que realmente tem referência, se a minha média móvel de 200, essa amarelinha aqui e tudo mais, tá? Então é legal que vocês observem. Pra agora, beleza, que nem eu tô no pré, Frank, como você entrou aqui no pré. Entrei no pré, inclusive, vocês observando aqui, ó, a região não foi boa, tá? Não foi boa, porque eu tava num topo ali, chatinho, mas, ó, enfim, ele apareceu, ó. Perna 1, topo duplo, ó. Ou fundo duplo, desculpa. Fundo duplo e creu, tá vendo? Aqui embaixo, um Wzinho. Ok? Mas a região não era boa, muito perigosa, tá? Pra topo. Ou compra antecipada ou não entra. Beleza, não entrei, Frank. E agora? Agora é o seguinte. Primeiro vocês vão observar o que acontece. Cara, eu tô falando Nasdaq, mas isso funciona para qualquer ativo, tá? Use índice, use tudo isso, tá? Vocês vão observar como a sua média de referência trabalha acima da região do rompimento. Isso aí eu já venho falando desde o ano passado e quem acompanha sabe. Então eu vou observar agora a média de 20 se ela continua ascendente, se ela continua subindo. A partir do ponto que ela entrar do momento que ele entrar nesse caixotezinho aqui, né, lilás, quando ela entra adentra esse caixotinho, eu posso aguardar qualquer tipo de pullback que eu gosto de entrar, ok? Ah, Frank, tá no topo, pela misericórdia, Frank, como é que eu vou entrar num negócio desse? Tá, isso tem que encaixar nos operacionais de vocês, tá? Para comprar rompimento, ou pré-rompimento, ou correções. Se vocês não fazem isso, querem vender extremos, aí sim, a gente precisa fazer algumas marcações aí, tá? De linhas de wedge, tentar conectar topos aqui em regiões, daqui para cá. Frank, aqui tem um ponto bom aqui em cima, ó. Beleza, aqui, por exemplo, esse ponto aqui é um ponto legal. Beleza, aconteceu falha, retorno à média, tá? Aconteceu uma falhinha aqui, um candle bonitinho aqui em cima, tá? É uma região boa, ó, de wedge, show de bola, retorno à média. É um trade que se levaria retorno à média. Inclusive, esse retorno à média ficaria, ó, próximo a 50% ali da pernada ou desse topo, que foi o topo que deixou a sombrinha do sinal de venda aqui em cima. Então, seria um trade de pós-rompimento, né, tio Frank? Sim, perfeito. De troca de polaridade, né? Tudo que o platô, ele seria uma resistência. Exato. A polaridade começa a partir dele, né? Ponto zero. Sim. Exatamente. E aí o que acontece? Tudo que acontecer agora, eu vou olhar para a média. Primeiro, se a média vai entrar no caixote, se a correção é a média, ou se eu quiser vender, será na média. Minha saída vai ser uma correção à média, ok? Se ele vier uma boa barra de compra, independente de ele estar próximo à linha wedge, vier uma boa barra de compra, a probabilidade cai muito do trade, mas é um trade fazível, tá? A gente consegue fazer sim. Porém, a probabilidade começa a ficar muito afetada. Então fiquem atentos a isso, beleza? Então, ó, 10h30, levei um pouco mais de 20 minutos ali pra explicar. Um pouquinho diferente isso daí, viu, Frank? Foi legal, manda. É pouca coisa diferente. Eu tava acreditando na venda aí, só que esse topo, que ele segurou várias vezes aí em cima, é igual aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então ele testou uma porrada de vezes ali, já era um topo firme numa hora, e que eu tava acompanhando aí nesse rompimento. A barra de uma hora, deixa eu pegar qual o número da barra aqui. A barra 13 de uma hora deu um rompimento, a barra 14 deu continuidade. Então ele já tá vindo de baixo ali, a barra 14 ela fez um pullback na média.
Oh, desculpa, eu tava falando aqui mutado, Caio. Não. Não, a diferença, eu tava até explicando aqui. A diferença foi que quando eu entrei antecipado, né? Num pré, aqui num pré-teste, pelo menos de topo aqui, né? Foi a região onde eu saí. Sim. Tá? E você entrou praticamente no pós. Por que eu falo praticamente no pós-rompimento? Porque ele não tinha feito pullback acima ainda, né? Ele veio fazer pullback aqui acima na 171. Tá? Mas assim, a diferença foi essa. Assim, o pré que eu entrei foi antecipado e você entrou num pré ali já quase pós-rompimento ali, né? Foi pouca coisa de diferença do trade que a gente executou. Aham, exatamente. E é isso, galerinha. Fiquem atentos com essa região alta, ok? Como eu falo, como eu marquei aqui atrás, né? Com essa wedge aqui atrás. Fiquem atentos com essa região alta. Pode dar um bom sinal de retorno à média ou até 50% dessa pernada total aqui, ó, de compra que nós adentramos, ok? Importante de tudo, leia preço, observe se o Fibonacci encaixa ou não, se é preciso estar em canalização ou não, e observar essa região de platô ou uma região que foi muito testada ali, beleza? Para tentar encaixar um trade nessas regiões. Importante, é legal que esse tipo de trade, né, como eu e o Kaique, nem tem muita gente que faz também, né? A gente executa muito isso, a gente sente conforto em fazer, porque a gente lê bem a região, né, observa a média, né, da mesma forma praticamente. Então a gente entra parecido, né, por causa disso. Então tem que ser da sua característica, né? Mas às vezes você gosta de ter de reversão, então aqui eu tenho um ponto de reversão importante. Então executem dentro das premissas. Beleza, galerinha? É isso. E aí vamos ver o que acontece pra gente tentar entrar. Aqui eu vou aguardar aquela situação que eu falei pra vocês, a voltadinha pra tentar entrar de novo, né? E lá em índice, a mesma história. Vamos dar uma olhadinha aqui antes de fechar. Será que agora ele vai, Frank? Índice, índice forma um fundinho duplo na pernada de alta. Lembra, eu preciso de movimento para avaliar fundo e topo duplo, tá? Então, ó, tem uma pernadinha 1, tem um movimento, gap, primeiro fundinho, tentativa com falha, segundo fundinho, segunda falha aqui eu vendo, tá? Segunda falha aqui eu vendo. Rompimento aqui dá para comprar, apesar de tal, lembra do canal aqui em cima, né? Lembra do canal aqui em cima, lembra? Isso aqui pode ser um impeditivo aqui, ou pelo menos para travar antes de ir, ok? Então, falhou segundas falhas, vocês sabem que eu vendo, perfeito? Fundo duplo é ataque de máxima, eu compro. Então, tem duas situações aqui. Beleza? Vamos que vamos e acho que é isso por hoje, hein?